Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre a melhor seleção africana, ao meu ver, no momento, que é Senegal. Não à toa, duas vezes campeã aí da Copa das Nações Africanas seguidas. Uma seleção que vem enfrentando uma transição de geração e mesmo assim consegue ser competitiva, renovando seus bons jogadores e mantendo os principais ainda na equipe. Senegal teve uma mudança aí no comando técnico, com o Papetial assumindo o comando técnico recentemente e deu uma leve transformação aí, né? Manteve aquela base física, é um futebol que esse time sempre apresenta, que já é clássico, né? Dessa equipe de Senegal, de muita base de força física e também muita velocidade e jogadores técnicos, principalmente do meio para frente, mas ainda buscam. O Papetial fez um time mais dominante com a bola, ou seja, também valorizando bastante a posse de bola, não só o lado físico, né? E já deu resultado, tanto é que venceu a CAN, como a gente falou recentemente. Tem aí esse problema aí que a Federação Africana anulou o título, né? Acabou dando para Marrocos, o que para mim ainda vai ser revertido. Eu acho que a FIFA vai interceder, mas vamos torcer aí pela justiça, né? Porque o verdadeiro campeão foi Senegal. E diferente de outras seleções africanas que costumam oscilar demais, a gente pega aí como base a Nigéria de 98, que era uma seleção que vinha até como favorita, né? Porque tinha sido campeã das Olimpíadas em 96 e que tinha um time fabuloso com Okocha, Kanu, Olissé, Taribo West, né? O Kipemba, tinha um timaço, né? Babangida e companhia, e não conseguiu chegar onde se esperava, né? Perdeu nas oitavas de finais ali para a Dinamarca. Não que a Dinamarca também não fosse uma boa seleção, mas aquela Nigéria oscilou bastante. Em 2002 também a Nigéria tinha um bom time, oscilou muito. E Camarões já teve bons times, oscilaram. O próprio Marrocos também, né? Vem oscilando depois da grande Copa aí que ele fez em 2022. Então é uma tradição já que os times africanos possuem, né, de dar uma oscilada. Mas essa equipe de Senegal parece, mostra muita consistência. Uma equipe que apresenta uma defesa muito sólida, tem intensidade e transições rápidas, tem um coletivo muito forte, tem muitos jogadores de experiência ali, né, como a gente vê aí na imagem, inclusive tem o Mané e também o Koulibaly, e é uma equipe que vai dar bastante trabalho e que, de repente, pode chegar longe nessa Copa. Então a gente vê aqui o sistema de jogo do Senegal, né, que possui uma variação tática aí de 4-3-3 para 4-5-1, o que é algo comum. A maioria das seleções que atuam dessa forma 4-3-3 também variam para 4-5-1, oscilando, né, em três atacantes na fase ofensiva e cinco meio-campo, né, os dois alas, tanto da esquerda como da direita, recuam, né, para então fortalecer esse meio de campo, principalmente na saída de bola do adversário. Até porque não é uma seleção que pressiona tanto esse time de Senegal, não faz uma pressão tão intensa. Então faz uma linha de 5 no meio campo na fase defensiva. E na fase ofensiva, esses alas sobem demais e tornam-se atacantes. É uma equipe de muita intensidade física, como a gente falou, jogadores fortes, rápidos, faz uma pressão forte, não é aquela pressão tão grande, né, como outras equipes que a gente conhece aí fazem, mas é uma pressão que é natural do futebol, né? Transições rápidas e muito jogo pelo lado do campo, até porque o seu principal jogador, que é o Mané, joga como um ponta esquerda. E a diferença aí com esse novo treinador, né, o Papetial, é que ele tenta controlar mais a posse de bola, né? É uma equipe mais compacta, tem mais equilíbrio entre a defesa e o ataque e é físico mais organizado, ou seja, é uma equipe que não se joga tanto para o ataque, né? Diferente de outras equipes africanas ali, dessa parte da África ali, a parte mais do centro para o sul, são equipes que se jogam muito para o ataque, né? Diferente das equipes do norte ali, Tunísia, Marrocos, que sempre foram mais defensivas, né? Mas esse Senegal mostra muito controle, muita organização, não se joga ataque, também não é retranqueira. Por isso, o sucesso dessa equipe. Nos últimos jogos aí, os amistosos que Senegal disputou recentemente foi contra Peru e também Gâmbia, mostrou um padrão bem claro, muito forte defensivamente, difícil de ser furado esse bloqueio defensivo, até porque tem jogadores ótimos ali, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mostrou muita agressividade nos duelos, né? Intensidade, posição física, recuperação de bola rápida, desarmes, né? Naturais, sem muita falta. Muito perigoso em transições. Quando recupera essa bola no meio campo, aciona os alas e os atacantes que são extremamente velozes. É uma equipe que sabe sofrer, ou seja, quando enfrentar, por exemplo, a França, a Espanha,
o próprio Brasil, que são equipes que têm bastante posse de bola, ele vai ficar ali sem a posse de bola também. Apesar de gostar de controlar o jogo, sabe jogar sem ter a bola, né? Ou então fica fechadinho esperando o contra-ataque, sem ser muito retranqueiro e também sem ser muito ofensivo, fazendo ali aquela sofrência e achando uma oportunidade que vai aparecer no erro do adversário. Então, falando dos jogadores, começaremos aí com os goleiros, né? E o principal goleiro, obviamente, o titular é o Eduardo Mendy, que já foi inclusive eleito o melhor goleiro do mundo naquela época em que jogava no Chelsea, foi campeão da Champions League. Um goleiro decisivo, seguro, confiável, muito alto também, bom em pênaltis, né? Atualmente joga no Al Ahly Jeddah da Arábia. A outra opção aí é o Diouf, né? Que é um jovem que está mostrando talento, potencial, mas não se compara ao Mendy. O Mendy é um grande goleiro, talvez o melhor goleiro africano, e é ao lado do Bono, né? Na defesa, então, a gente tem simplesmente o Kalidou Koulibaly, que é o grande líder desse time, o capitão, referência absoluta na defesa, um zagueiro que dispensa apresentações, né? Foi craque no Napoli, também jogou muito bem no Chelsea, hoje está aí no Al Ahly, desculpa, no Al Hilal, né? Da Arábia, já há um bom tempo. É um craque realmente jogando na defesa, né? Tem leitura de jogo, antecipação, qualidade na saída de bola, sem falar que ele é uma geladeira, né, galera? Trombar com ele ali é querer perder a bola, né? O cara faz o atacante voar ali na força. Ele é muito forte, muito bom jogador. O outro jogador aí titular provavelmente será o Niakate, que é um zagueiro canhoto. Hoje em dia, quase todas as equipes fazem essa saída de jogo com um zagueiro canhoto e um zagueiro destro, né? Para facilitar a saída de jogo, né? E de repente até colocar um volante ali no meio, abrir, fazer aquela saída de jogo Lavoupiana, né? Que o Lavoupe, o técnico, começou a fazer, que é botar um volante no meio e abrir os dois zagueiros e disparar com os laterais. Então é muito interessante você ter um jogador canhoto realmente ali que tem essa saída de jogo mais fácil para passar melhor ali na perna esquerda. Não é uma regra, ao meu ver, né? Mas hoje em dia quase que todos os treinadores têm como regra isso, né? Tanto é que o Brasil aí, de repente, o Ancelotti vai levar até o Léo Pereira para ser reserva do Gabriel Magalhães, porque tem essa perna canhota aí, tem poucos jogadores canhotos nessa posição aqui no Brasil, né? Mas voltando aqui para o Senegal, que é o que interessa, né? O Niakate é um jogador muito forte, agressivo e confiável também, né? Mostra bastante regularidade, é um jogador que joga no Lyon. Outras opções aí de reserva também tem o Antônio Mendy e o Abdoulaye Seck. Uma defesa de peso, né? Mas que o grande líder aí é o Koulibaly. Na lateral esquerda, Senegal tem até dúvida aqui quem vai ser o titular, porque são dois laterais de grande talento. O Ismael Jacobs, que é um jogador que já foi titular na Copa passada, ele joga no Galatasaray, é um jogador mais equilibrado, né? Ele é bom na defesa, é bom atacando, né? Melhor até defendendo. Um jogador que bastante defensivo, que mostra muita segurança ali. Não é tão bom no ataque quanto é na defesa. Então, para uma Copa do Mundo, que onde você de repente tem que pensar ainda mais do grupo que caiu o Senegal, onde não tomar gol é mais importante do que fazer, talvez, né? Porque às vezes 3 pontos vai te garantir na próxima fase. Talvez o Jacobs saia como titular. Mas a outra opção, que é o El Hadji Diouf, ele joga no West Ham. É um lateral de muita força ofensiva. Cruza bem, chega finalizando, né? Tem bom passe, participa demais ali no ataque, do meio para frente, principalmente. E é uma opção bem interessante, talvez é até mais jogador do que o Jacobs, mas como eu falei, muito ofensivo, né? Então vai depender aqui quem que o treinador vai querer colocar como titular. Ao meu ver, como a estreia de Senegal é contra a França, que vai ter o Olise naquele lado para marcar, provavelmente o Jacobs vai ser o titular, né? Na lateral direita não tem muita opção, né? E inclusive quem joga ali, o Crépin Diatá, que é do Mônaco, na verdade ele é um ala de origem, né? Um meia direita, ele sempre jogou assim no Mônaco, nas últimas temporadas é que foi recuado para lateral direita e acabou rendendo muito bem. Mas é um jogador que tem a base ofensiva, não tem a base defensiva, mas acabou se adaptando e jogando muito bem. Então é um jogador que provavelmente vai subir bastante, porque é dele, né? É o que ele sabe fazer de melhor. Então, se a Senegal tiver Diouf e Diatá nas laterais, provavelmente vai ficar muito exposto a os alas franceses. Então, eu acredito que saia aí com Jacobs e Diatá. Diatá, que é um cara que é bem interessante, tá? Um dos laterais que pode ficar, a galera tem que ficar de olho aí nessa Copa, que pode brilhar, tá? Meio campo, então, desse time de Senegal também mostra jogadores muito conhecidos e de grande qualidade, né? O Gana Gueye,
que já é bem veterano, 36 anos, joga no Everton, né? Jogou em vários times aí da Europa. É um marcador incansável, um jogador que é especialista na proteção da defesa, né? E também tem muita qualidade técnica, pode fazer aquilo que eu falei, né, naquela saída de jogo, recuar para os dois zagueiros abrirem e então liberar os laterais quando o Senegal estiver precisando ir para cima de algum time, né? Estiver perdendo o jogo ou estiver precisando ganhar para se classificar. Um jogador de muita raça, um ótimo jogador, apesar de veterano, ainda está muito bem fisicamente. O Pape Gueye, que não é parente do Gana Gueye, joga no Vila Real, é um jogador mais técnico, né? Ele é uma espécie de segundo volante, um jogador que joga de cabeça erguida, tem um passe muito bom, uma chegada na área para finalizar. É um grande jogador, né? Volante mais construtor do que marcador. Aí, provavelmente, um meia central que vai ser mais meio ofensivo é o Habib Diarra, que joga no Sunderland. Ele é um garoto ainda, 21 anos. É um cara que participa demais do jogo, se movimenta muito e tem uma grande visão. Outras opções interessantes para o meio campo, o Pape Sarr, que joga no Tottenham, um outro meia jovem, né? Muito inteligente taticamente. O Patecis, que joga no Raio Vallecano, vem fazendo uma grande campanha aí, com esse time do Raio Vallecano, que chegou até a final aí da Conference, né? E outro jovem, o Lamine Camara do Mônaco, também é uma promessa. O Mônaco sempre com muitos jogadores ganeses, muitos jogadores jovens, né? Africanos. E o Lamine Camara é mais uma opção interessante. Ele que já é um pouco mais ofensivo também. O Patricis já é um jogador mais meia central. E o ataque, então, desse time de Senegal começa, obviamente, com o Sadio Mané, 34 anos, mas que a idade não está pesando para ele, né? Um jogador que ainda está voando fisicamente, jogando muita bola aí no time do Al Nassr. Prova disso é que o Al Nassr era líder do campeonato árabe, né? Quando o Sadio Mané foi para a Copa das Nações Africanas, sofreu demais aí o time do Al Nassr e acabou vendo até o Al Hilal ultrapassar. E a volta do Mané voltou a jogar bem no time do Al Nassr e reassumiu a liderança. Ele que é um craque, né? A gente sabe, né? Um ponta esquerda, traz para o meio, finaliza, que constrói muito jogo, é veloz, jogador de muita influência nesse time também. O Ismail Ndiaye é um jogador do Everton, muito bom no drible, 1 contra 1, vai para cima, veloz, versátil, joga também como centroavante se precisar. O Ismail Assar, que foi titular na Copa passada, foi um destaque, um jogador que no 1 contra 1 é muito bom, tem uma potência física grande, né? Muito grande. Quando ele bota a bola para cima dos zagueiros ali, é difícil demais de parar ele. Ele finaliza bem com as duas pernas, chega na área também cabeceando, um jogador alto, muito bom. O Mbaye do PSG, um jovem, né, de ascensão, mostrando muita potência física aí, um jogador que finaliza muito bem também. Provavelmente o atacante titular daí, né? Agora as opções como centroavante, isso que a gente falou antes foram mais os pontas, segundo atacantes. Provavelmente titular o Nicolas Jackson, um jogador do Bayern de Munique, jogador de muita velocidade, bom em contra-ataques, que sabe usar bem o corpo, também finaliza, né? Não dá para dizer que ele finaliza tão bem assim, eu acho que ele perde bastante gol, mas é um jogador de referência, né? O cara que estiver ali na frente ali vai incomodar muito e ele tá ali, ele bota a bola para dentro, né? E ainda tem o Boulaye Dia, que é um jogador que joga no campeonato italiano, jogou no Sassuolo, se eu não me engano, não, foi na Salernitana antes, né? Onde se destacou e agora está na Lazio. Esse já é mais finalizador do que o Nicolas Jackson, mas é mais paradão de área. O Jackson busca mais o jogo, puxa mais contra-ataques, pode jogar como ponta também se necessário. Então vamos para os pontos fortes aqui de Senegal. Um time muito físico, né? Que tem muitos jogadores altos, fortes. O Mané ali praticamente um dos menores desse time. O resto é tudo cara grandão, né? E são velozes também. Então é um time que fisicamente não deve para ninguém. Mostra uma defesa muito sólida, diferente das outras equipes do centro e do sul da África, que são mais abertas, né? Até por ter grandes jogadores na posição. É um elenco experiente e vencedor, né? Não à toa venceu as últimas duas Copas das Nações Africanas, já essa base disputou a Copa passada. E, é claro, compete com todo mundo, né? Quando joga contra equipes de outros continentes, mostra o mesmo potencial que mostra quando joga na África. Já como pontos fracos, o primeiro que eu cito aqui é a dificuldade contra seleções que jogam contra um bloco baixo. Ou seja, vai pegar aí, por exemplo, o Iraque na primeira fase, né? O Iraque provavelmente vai vir aí todo retrancado. E Senegal, às vezes, tem um pouco de dificuldade de conseguir encaixar um futebol e furar esse bloqueio. Mas é claro que você tendo Salah não, Mané em campo, você tem grande chance de furar esse bloqueio com alguma jogada genial desse craque. Só que esse também é um problema, né? Depende demais de Mané e de Koulibaly. Se não tem esses dois jogadores, a produção cai drasticamente.
e mostra irregularidade ofensiva, ou seja, oscila na criação e na finalização. Tem jogadores bons, de qualidade ali, mas como eu falei, por exemplo, o Nicolas Jackson tem partidas que ele faz que é horrível, perde muitos gols, né? E acaba, então, deixando o time meio refém de Mané e Koulibaly. Então, como prognóstico, né, ao lado de Marrocos, o Senegal é a melhor seleção africana, né? Desponta na África. É um time intenso, muita força física, velocidade e que é pedra no sapato para qualquer adversário. Eu tenho certeza que ninguém quer encarar Senegal. Senegal é uma equipe que assusta, realmente, né? Tem jogadores de altíssimo nível e muita força física. Caiu um grupo bem difícil, né, galera? Como a gente vê ali, a França tem tudo para ser a líder desse grupo, é hoje a melhor equipe do mundo, ao meu ver. Tem ali craques incríveis, né? Que nem foram para nem convocados foram, né? A gente sabe a potência que a França tem. Então já é o jogo de estreia, a tendência é que Senegal perca. Depois ela encara a Noruega, que é outra equipe que é muito física, como é Senegal. Jogadores altíssimos, né? Jogadores muito fortes e que vai ser um jogo bem parelho. Eu acredito até, de repente, no empate. Já no final aí, o Iraque, que provavelmente vai estar praticamente eliminado já, né? Eu acredito que o Iraque vai tomar goleadas da França e da Noruega, de repente Senegal então vai ter tudo para vencer essa última partida aí e pelo menos garantir 4 pontos e se classificar entre, no mínimo, os melhores terceiros colocados. Mas Senegal tem potencial aí para competir com todo mundo dentro desse grupo. Então vai ser bem interessante. Eu acho que ele precisa muito conseguir um empate contra a França e Noruega. Se ele conseguir, ele está garantido, né? Porque ganhar do Iraque ele vai. E o objetivo, então, é passar de fase. Depois disso, Senegal aí vai ser muito competitivo, porque no mata-mata é uma equipe experiente, uma equipe bem qualificada aí que pode encarar todo mundo. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai ser de Senegal nessa Copa do Mundo de 2026? Vai ser uma das grandes surpresas, né? De repente fazer o que Marrocos fez na Copa passada, chegar até uma semifinal? Ou vai decepcionar, até porque caiu em um grupo difícil e pode ser que nem passe de fase? Comentem aí, quero saber o que vocês acham. E se vocês gostaram desse vídeo e gostam de análise das seleções dessa Copa do Mundo, eu venho falando de todas aqui, né? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque durante a Copa do Mundo a gente vai fazer um apanhado intenso aqui. Vai falar de tudo que vai acontecer na Copa, do antes, do durante e também do depois. Obrigado pela atenção, meus amigos, e um abraço.